Olá, inscritos do canal Verdades da África. No vídeo de hoje eu vou fazer um dos rankings que é mais visto aqui no canal. O ranking dos países mais perigosos do continente africano. Antes de viajar para esses países, você deve tomar muita atenção. Neste vídeo vamos listar alguns aspectos que tornam esses países perigosos. Mas antes, um perigo muito grande é não se subscrever ao canal Verdades da África. Clique aí no sino de notificações e não esqueçam, coloquem qualquer comentário, qualquer observação que eu estou disposto a aprender com vocês desse lado. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Atenção, atenção! Trago uma novidade para todos os moçambicanos que desejam trabalhar com a internet ou até mesmo para você que tem uma empresa e deseja ter um site. A Northmost Tecnologia é uma empresa que presta serviços de planos de hospedagem de sites em servidores próprios, gerenciados por profissionais com mais de uma década de experiência. Aproveite agora e adquira um plano de hospedagem definitivo para o seu negócio, com 20% de desconto até 2025. Como perder essa promoção? Se quiser os serviços da Northmost, entre no site oficial agora e faça já o seu cadastro. Lá você vai encontrar todas as instruções. Em caso de dúvidas, você pode entrar em contato com a empresa via WhatsApp. Vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Vamos continuar com o vídeo. Todos os anos, o Instituto for Economics and Peace divulga seu relatório global de paz. Este relatório é o único desse tipo que mede o quão perigoso ou seguro é uma nação, com base em 23 indicadores diferentes, incluindo terror político, mortes em conflitos internos e taxa de homicídios. O relatório GPI, como é chamado, avalia 163 países que representam mais de 99,7% da população total do mundo. Os fatores analisados no relatório são agrupados em 3 áreas diferentes: segurança e proteção, conflito contínuo e militarização. Os fatores usados para compilar este relatório incluem número de conflitos violentos internos e externos, nível de desconfiança, instabilidade política, potencial para atos terroristas, número de homicídios e gastos militares do PIB. Uma pontuação é calculada para cada uma das 163 nações apresentadas no relatório. Com base nesses fatores, quanto maior a pontuação, mais perigoso é o país. Neste vídeo nós vamos listar 8 e não 10, como falei anteriormente. Vamos listar os 8 países mais perigosos do continente africano em 2023. 8. Burkina Faso. Burkina Faso está agora no epicentro da rápida deterioração das crises humanitárias e de deslocamento no centro do Sahel. Confrontos entre grupos armados, muitos dos quais afiliados ao Estado Ish e a Al-Qaeda, que eu não posso pronunciar o nome por questões de sabem como é que é o YouTube, como funciona, e as forças de segurança nacional, bem como ataques civis perpetuadas por todas as partes envolvidas, continuam a causar grande deslocamento e criar enormes necessidades humanitárias no país. Desde 2018, confrontos violentos causaram deslocamento interno de mais de 1,8 milhões de pessoas, representando um aumento de 62% em relação ao ano anterior. Entre os 20 milhões de cidadãos da Burkina Faso, 1 em cada 5 pessoas precisa de assistência de emergência. Atualmente, mais de 2,8 milhões de pessoas estão em situação de insegurança alimentar. No entanto, a crise humanitária que afeta o país mobiliza muito pouca atenção internacional. Atores armados não estatais, forças nacionais e combatentes voluntários pró-governo foram repetidamente acusados de cometer atrocidades contra civis, incluindo assassinato, tortura e perseguição violenta baseada na etnia e religião, principalmente visando a minoria muçulmana Fulani. Em janeiro de 2022, a insatisfação com a incapacidade do governo de mitigar a ameaça de grupos armados levou soldados amotinados a derrubar o presidente Roch
Kaboré. Algumas semanas depois, o líder do golpe, tenente-coronel Paul Damiba, foi empossado como presidente de transição. Ele anunciou que a transição militar continuará até março de 2025. Então formou um novo governo. Esperemos que até 2025 a situação esteja melhorada em Burkina Faso. 7. Etiópia. A Etiópia é o país independente mais antigo da África e o segundo mais populoso. O país obteve importantes ganhos de desenvolvimento na última década em educação, saúde, segurança alimentar e crescimento econômico. No entanto, a combinação de conflitos armados, choques climáticos, surtos de doenças e os impactos socioeconômicos da C-19 levaram à deterioração das condições humanitárias no país. Em 2022, 25,9 milhões de pessoas, mais de um quinto da população da Etiópia, precisavam de assistência humanitária. Um acordo de paz assinado pelo governo etíope e a Frente de Libertação do Povo Tigray em novembro de 2022 encerrou uma guerra de 2 anos que deslocou milhões e criou condições humanitárias terríveis na região de Tigray. No início de janeiro de 2023, o acesso humanitário a Tigray continuou a melhorar desde o acordo de paz. Após meses em que praticamente nenhuma ajuda humanitária foi autorizada a entrar na região. No entanto, algumas pessoas deslocadas hesitam em retornar a Tigray. A recuperação e a retomada dos serviços levarão muito tempo e este país consta na 7ª posição da nossa lista. 6. Mali. Os direitos humanos e a segurança se deterioraram no Mali. Em 2021, à medida que os abusos de grupos islâmicos armados aumentaram, uma crise política se aprofundou e a impunidade por atrocidades passadas e em andamento por todos os grupos armados persistiu. A transição do Mali para um governo civil após o golpe militar de 2020 sofreu uma revés após outro golpe em maio, o terceiro em menos de 10 anos. Os ataques islâmicos armados contra civis e forças do governo se intensificaram enquanto as forças de segurança malianas executaram sumariamente vários suspeitos. O número de deslocados internos aumentou significativamente, elevando o total para mais de 385 mil. As autoridades fizeram poucos progressos no combate ao banditismo desenfreado ou na restauração da autoridade e dos serviços do Estado, incluindo o judiciário no norte e no centro, minando o Estado de Direito e a confiança no Estado. Eles fizeram algum progresso na justiça em casos de terrorismo, mas não em atrocidades em larga escala, envolvendo milícias étnicas e soldados durante operações contra esse tipo de atividades. 5. Líbia. Mais de uma década depois que os governos dos Estados Unidos, da Europa e dos árabes ajudarem os líbios a derrubar seu governante tirânico Muammar al-Gaddafi, o país continua assolado por crises periódicas e derramamento de sangue. Os esforços apoiados pelas Nações Unidas para reconciliar os dois governos concorrentes na nação rica em petróleo estagnaram e a guerra na Ucrânia está empurrando a situação da Líbia para a agenda internacional, drenando o ímpeto do processo de paz. Enquanto isso, os serviços públicos básicos estão desgastados e os padrões de vida em declínio em meio à inflação galompante. As instituições estatais da Líbia desmoronaram durante a ditadura de 42 anos de Gaddafi e sua derrubada deixou um vácuo que foi preenchido por uma miríada de milícias, muitas baseadas em afiliações tribais. Surgiu uma divisão entre o oeste mais rico do país e o leste, que abriga grande parte da produção de petróleo da Líbia. Após as eleições de 2014, a Líbia foi dividida ao meio, com uma administração reconhecida pela ONU, baseada na capital Trípoli, em conflito com o general Khalifa Haftar, e uma coalizão de tropas e combatentes irregulares, conhecida como Exército Nacional da Líbia no leste. Um cessar-fogo negociado internacionalmente em outubro de 2020 levou a um novo governo de transição sob o primeiro-ministro Abdul Hamid, que deveria
poderia conduzir o país às eleições no final de 2021, mas a votação foi adiada em meio a disputas legais e Debiabá permaneceu no cargo. Isso irritou os parlamentares do leste, que nomearam um primeiro-ministro rival, Fathi Bashagha, baseado na cidade costeira do central do Sirte. O cessar-fogo de 2020 levou a um período de relativa calma. No entanto, em maio de 2022, Bashagha tentou entrar em Tripoli e pressionar sua reivindicação para liderar o país, levando a confrontos violentos que o forçaram a se retirar. Houve mais batalhas no final de agosto que levaram temores de um retorno à guerra total. Nenhum dos governos da Líbia conseguiu restaurar totalmente a ordem em seus territórios ou confiscar armas saqueadas durante a derrubada de Gaddafi. No extremo sul, um vácuo de poder permitiu que combatentes alinhados com o Estado Islâmico abrigassem e organizassem ataques intermitentes contra as forças de segurança. No entanto, o comércio e a vida familiar e a escolaridade continuam. 4. República Centro-Africana. 1 em cada 4 centro-africanos foi deslocado em 2022. Um número que atesta a gravidade da prolongada crise de deslocamento forçada na República Centro-Africana. Ainda assim, 2022 foi marcado por melhorias no ambiente de segurança em algumas localidades, permitindo que as repatriações voluntárias para áreas seguras fossem retomadas em maio. Ao mesmo tempo, novas dificuldades como pressões inflacionárias globais e uma crise de combustível ligada à guerra na Ucrânia estão afetando refugiados deslocados internos e comunidades de acolhimento, exacerbando riscos de proteção, reduzindo o acesso humanitário e forçando o repatriamento voluntário a ser temporariamente parado. E a situação tende a se complicar na República Centro-Africana e os centro-africanos clamam por paz. 3. Somália. A população somali tem vulnerabilidades relacionadas a altas taxas de pobreza e está vivenciando os efeitos combinados de conflitos de longo prazo e desastres naturais recorrentes. O conflito na Somália decorre de tensões entre clãs, rivalidades políticas, ofensivas militares do governo e das forças armadas internacionais e de insurgência do Al-Shabaab. Limita o acesso de pessoas necessitadas à assistência humanitária e de socorristas humanitários à população afetada. Em setembro de 2022, o governo havia intensificado as operações militares contra as diversas facções que existem nesse país. As cidades de Dissur, Udur, Kasdressi e Wajir estavam cercadas por grupos armados não estatais no final de setembro, com movimentos restritos para dentro e fora dessas cidades. Existem postos de controle em todo o país, principalmente nas partes central e sul da Somália. Forças de segurança, Al-Shabaab, milícias de clãs e grupos criminosos cobram taxas em postos de controles legais e ilegais. Muitas ONGs e agências da ONU estão preocupadas com o fato de que o pagamento de taxas nos postos de controle seria uma violação das sanções do governo dos Estados Unidos contra o Al-Shabaab, limitando seu acesso a partes da Somália sob o controle do Al-Shabaab. As ONGs também enfrentam tributação arbitrária, interferência na contratação de fornecedores e interferência no recrutamento de pessoal das autoridades. Al-Shabaab está assumindo o controle de mais áreas e clãs estão interrompendo as atividades humanitárias nas comunidades. E isso tem tornado a situação na Somália, que já vem de muito tempo, ainda mais difícil. 2. República Democrática do Congo. Assolada por décadas de conflito, a República Democrática do Congo é a crise humanitária mais complexa e duradoura da África e a quarta maior crise de desolados internos do mundo. A situação humanitária continua a deteriorar-se, com conflitos violentos que se cruzam, obrigando as pessoas a fugir das suas casas e impedindo o seu regresso. Mais de 5 milhões
milhões de pessoas estão deslocadas dentro do país e mais de 1 milhão de congoleses buscaram asilo, principalmente na África. A situação é agravada por surtos de doenças e de desastres naturais. Ao mesmo tempo, a República Democrática do Congo acolhe 500 mil de refugiados de países vizinhos, 3/4 dos quais vivem fora dos campos de assentamento de refugiados. 1. Sudão do Sul. A República do Sudão do Sul tornou-se a nação mais jovem do mundo, sendo considerado o país número 55 da África. Isso a 9 de julho de 2011. Só uma pequena observação. Na maioria das literaturas, a África possui 54 países, pois essas foram feitas antes do Sudão do Sul se separar do Sudão. Então, neste momento, a África é considerada com 55 países. Mas existem nações que não consideram o Sudão do Sul como um país específico, né? Mas vamos continuar aqui. No entanto, a eclosão da Guerra Civil em dezembro de 2013 e julho de 2016 minou os ganhos de desenvolvimento alcançados desde então e piorou a situação humanitária no país. Agora, mais de uma década após a independência, o Sudão do Sul continua impactado pela fragilidade, estagnação econômica e instabilidade. A pobreza é omnipresente e exacerbada por conflitos, deslocamentos e choques externos. O Sudão do Sul continua em uma grave crise humanitária. Estima-se que cerca de 2/3 da sua população total de 11,4 milhões precisem de assistência humanitária. Mulheres e crianças continuam a ser as mais afetadas. O Sudão do Sul é altamente propenso e vulnerável a choques relacionados ao clima, que têm um impacto devastador no bem-estar das pessoas. Só desde 2011 sofreu secas e inundações severas. As inundações de maio a novembro de 2021, supostamente as mais devastadoras desde o início dos anos de 1960, afetaram 9 de 10 estados, impactando cerca de 1 milhão de pessoas e deslocando mais de 300 mil, o que tem complicado a situação no Sudão do Sul. O que você achou dessa lista? Algum dado não confere? Coloque nos comentários, por favor, porque aqui eu também quero aprender com os vossos conhecimentos desse lado. Não esqueçam, o lema do canal é olhar a África numa perspectiva africana. Obrigado, tchau.